Olá, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos falar do direito à saúde, é um tema que interessa a todos nós. Para discutir esse assunto tão polêmico, eu recebo em nossos estúdios a doutora Daniele Biasi, que é professora de Direito Civil no curso de Direito da Unifev e é advogada também. Dani, obrigada mais uma vez pela tua presença. Obrigada pelo convite. Já é freguesa aqui do Resenha. Já. Vamos começar explicando como é que a saúde tem sido tratada do ponto de vista constitucional no Brasil, Dani. Bom, a Constituição de 88 assegura a saúde como um direito fundamental. Ela está prevista no artigo 6º da Constituição e esse direito à saúde não se restringe apenas aos tratamentos curativos, tá? O direito à saúde tem que ser o mais amplo possível, envolvendo inclusive a prevenção. O que isso significa? Educação, higiene, saneamento básico, condições dignas de moradia, campanhas de vacinação, ou seja, a prevenção ela se inclui no direito à saúde que deveria ser totalmente protegido pela nossa União, pelos estados e pelos municípios, mas que infelizmente a gente sabe que ainda não é um sistema perfeito, né? Mas a Constituição garante essa proteção. Investir na prevenção também é econômico, né? Sim. Porque se as pessoas são bem educadas, elas se previnem de doenças. Das doenças que são relacionadas aí à higiene. Sim. E ao saneamento. E também não adianta você ter tratamentos eficazes se a população viver em condições que não são salutares, né? Exatamente. A gente percebe uma reclamação sistêmica dos médicos que falta uma estrutura básica, porque profissionais capacitados nós temos. O que não se tem é uma estrutura básica para entregar para a população, né? Nesse âmbito da prevenção, principalmente. E qual que é o papel do Poder Judiciário diante dos problemas que as pessoas têm quando invocam o seu direito à saúde? Bom, como nós sabemos, aqui no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, é o SUS. E também sabemos que ele não funciona 100%, não em todos os locais do país. O país é muito grande e nem sempre ele funciona como deveria funcionar. Então, o Poder Judiciário, ele tenta minimizar esse atraso da administração pública na implementação de políticas destinadas à saúde, de verbas, determinando tratamentos imediatos, determinando internações, determinando o fornecimento de medicamentos para todas as pessoas que não estão conseguindo administrativamente obtê-los pelo sistema público. Seria, por exemplo, o caso de uma pessoa que tem uma enfermidade que requer urgência. Por exemplo, vamos falar de paciente que tem câncer. Ele precisa ser atendido rapidamente, porque a doença evolui e quanto mais evolui, mais difícil é o tratamento. Como é que pode fazer uma pessoa que está com câncer e não está conseguindo esse atendimento? As doenças tempo-dependentes são as doenças mais preocupantes, que o judiciário se mobiliza, de fato, para antecipar essas tutelas e fornecer para a pessoa o atendimento o mais rápido possível. O que existe no Brasil, que foi editada uma lei em 2013, chama a Lei dos 60 Dias. Então, segundo essa lei, em 60 dias, a partir do diagnóstico da patologia do câncer, que é o exemplo, a pessoa tem que começar a ser atendida pelo SUS. O que é esse atendimento? Claro que tudo tem a ver com o diagnóstico, qual é o tipo de câncer que ela tem. Alguns tipos de câncer não são os tratamentos que eu vou mencionar. Mas, enfim, o tratamento seria ou a cirurgia, ou a radioterapia, ou a quimioterapia. Então, para os cânceres que isso seria o tratamento adequado, teriam 60 dias para iniciá-lo a partir do diagnóstico, tá? Ocorre que, eventualmente, esses 60 dias não são respeitados, que é quando o Poder Judiciário acaba entrando em ação a partir do pedido, né, da pessoa interessada e determina o início do tratamento. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, se não der certo, escoou, porque a gente sabe que tem uma grande divergência
ou não é divergência a palavra, é uma grande diferença, mesmo entre municípios, entre estados, há lugares que tudo funciona direitinho, as pessoas têm o atendimento necessário. Em outros lugares é uma verdadeira catástrofe. Se a pessoa não for atendida, então, assim, na prática, onde ela vai? Temos esse problema porque não são todos os municípios que estão habilitados para receber todos os tipos de doença. Então, para começar, a pessoa tem que ir ao hospital que receba aqueles pacientes. Por exemplo, aqui nós não temos hospital do câncer. Não, ela mas teria que ser indicada. Exatamente. Exatamente, ela teria que ser encaminhada para um hospital que faça esse tratamento pelo SUS. E aí é que é complicado, porque às vezes são filas de espera e tudo mais. Inicialmente, na nossa região, geralmente vão para Jales. Jales e Barretos, né? Que são... Rio Preto também tem um centro muito importante. O que a gente indica de imediato é buscar a Secretaria de Saúde do município, para que ela comece a tomar posições administrativas. Agora, se for observada uma inércia na Secretaria de Saúde, a pessoa pode buscar também o atendimento com advogados, se tiver defensoria pública na cidade, convênios da OAB com a assistência judiciária gratuita, nas localidades onde há núcleos de práticas jurídicas vinculados às universidades, como existe aqui na Unifev. Pode procurar, todos aqueles que são carentes podem procurar essa assistência. Caso contrário, a pessoa também pode contratar um advogado particular, procurar um Ministério Público e requerer judicialmente o tratamento. Entendi. E além do câncer, que é a doença assim mais atemoriza as pessoas, que todo mundo entende a urgência, tem mais alguma doença que você citaria como emergencial, que está dentro dessa mesma proteção? O que a gente tem encontrado muito em ações que envolvem o sistema público de saúde são fornecimento de medicamentos. O que a gente tem que ter em mente, primeiro, é que o Estado, os municípios e a União, eles são co-obrigados no fornecimento da saúde. Então, eu poderia, em tese, entrar com uma ação contra qualquer um deles, tá? Todos eles têm a obrigação de prover a saúde para a população. O que as pessoas têm feito, pessoas carentes que precisam de medicamentos de uso contínuo, que não se alimentam mais normalmente, que precisam daqueles suplementos alimentares, dieta integral, tudo isso é fornecido por esses entes públicos. Você precisa, obviamente, mover o judiciário, é muito difícil conseguir isso administrativamente, tá? E movendo o judiciário, ficando constatado que você realmente tem um laudo médico comprovando, atestando a necessidade, o uso contínuo e a carência econômica, não poder comprar aqueles medicamentos, esse fornecimento é determinado pelo judiciário, inclusive com imposições de multas, no caso de atraso de entrega. Entendi. Mas também pode ser feito por via administrativa, pode. Né? Eu conheço várias pessoas que fizeram o protocolo e foram super bem atendidas, receberam direitinho o que a gente aquilo encontra, que precisam. Eventualmente, alguma resistência do Estado na marca do medicamento, por exemplo. Então, o médico receita um medicamento A para o tratamento de uma doença e, às vezes, aquele medicamento não está no rol dos fornecidos. Né? E aí começa a haver uma discussão qual é o adequado, se ele pode entregar a mesma fórmula, outra marca. Eventualmente, alguns médicos insistem, não, o melhor medicamento para ele é o tal, tem que fornecer esse. Nesses casos fica um pouco mais complicado. Realmente o judiciário acaba falando, quem conhece o tratamento adequado é o médico. E se ele está dizendo que o medicamento é A e não B... No caso do fornecimento dos medicamentos, então, é uma competência do Estado. Do município, do Estado ou da União. Tá? Sim, mas a compra desse medicamento... Existem ações contra o município, existem ações contra o Estado. As mais comuns são contra o Estado de São Paulo, tá? Aqui em Votuporanga, a gente tem muitas pessoas que recebem o medicamento pelo Estado. Entendi. Dani, e se a pessoa reclamar e não for atendida, então seriam essas medidas que você citou. O ideal é que ela busque, então, a tutela jurisdicional. Mas sempre, em primeiro lugar, procurar a Secretaria procurar do município. administrativamente, porque às vezes tudo é resolvido, né? E a pessoa não precisa passar por todo esse estresse, que é um processo judicial. Na maioria das vezes é resolvido quando está dentro daquilo que Eles é vão o pedir esquema, uma documentação, e se você conseguir apresentar. Certo. E com relação, Dani, ao atendimento domiciliar, por exemplo, uma pessoa acamada
que tem que receber tratamentos, ela vai viver no hospital, se ela não pode sair do hospital. Mas se ela ficasse em casa com o tratamento, ela poderia ter uma longevidade ali. Como é que fica nesse caso? Bom, aqui a gente tem duas perspectivas, tá? O atendimento domiciliar ele é indicado para essas pessoas que estão acamadas, num estado permanente ou por um longo período, que, enfim, elas teriam que estar internadas, mas é melhor o tratamento no conforto do lar. Tanto que isso inspirou um projeto do Ministério da Saúde, envolvendo o SUS, que chama Melhor em Casa. Em 2011, festejaram muito essa medida, que seria realmente levar, então, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tratamento, uma visita médica, visitas médicas regulares, para o paciente que tivesse nessa situação na sua própria casa, né? De modo que ele tivesse um conforto maior. E também barateia os com relação a uma internação hospitalar, que é uma exorbitância. E você libera um leito, de repente, para uma emergência. Para uma pessoa que está mais grave, né? Exatamente. E isso funcionou. Aqui em Votuporanga nós temos esse atendimento. Há notícia já de alguns atendimentos nesse sentido aqui em Votuporanga. As notícias que eu tenho, em Fernandópolis, inclusive, teve um caso paradigmático que foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de uma senhorinha que estava acamada, totalmente impossibilitada de se locomover, se comunicar, e foi determinado o home care pelo SUS para ela. Ela não tinha plano de saúde. Então, realmente, o judiciário vem tentando suprir essa lacuna, porque administrativamente as pessoas estão tendo dificuldade com o SUS. Para conseguir estabelecer o home care. Eles não estão dando conta da demanda, né? Então, o judiciário tem dado uma pressionada nesse sentido a partir dos pedidos. E, além disso, não só pelo SUS, o atendimento domiciliar, ele tem sido pauta também para os planos de saúde, porque a maioria dos planos vem vedando o atendimento domiciliar. Então, existe uma cláusula lá no contrato do plano de saúde que diz que não haverá cobertura domiciliar, enfim. E o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ também possui precedentes nesse sentido, vem determinando a abusividade da cláusula que exclui o atendimento domiciliar nos planos de saúde, tá? Quer dizer que, trocando em miúdos, quem tem um plano de saúde e no plano está constando que ele não terá atendimento domiciliar, se a pessoa se enxergar em necessidade disso, vale a pena procurar o judiciário por meio do núcleo jurídico ou da OAB ou de contratação de um advogado particular para ingressar contra o plano. Sim, o ideal é sempre procurar primeiro o plano de saúde, apresentar a situação. Eu conheço casos aqui na região que a pessoa procurou o plano, eles fizeram um acordo e ela não precisou acionar o judiciário para ter o home care. Até porque se a pessoa ficar internada, sai mais caro para o plano. Então, eles acabam fazendo assim um acordo sobre quais são as necessidades e tudo mais, e a pessoa conseguiu aqui. Nesse caso, administrativamente, diretamente com o plano, ela conseguiu a cobertura, mesmo o contrato excluindo. Agora, não são poucos os casos que o judiciário vem enfrentando nesse sentido. Aquelas pessoas que vão até o plano de saúde, tentam negociar, têm essa negativa expressa, então elas buscam o judiciário, e o Tribunal de São Paulo possui até um entendimento simulado aqui, no sentido de que essa cláusula é abusiva e que é sim necessário o atendimento em domicílio. Então vale a pena ir atrás desse direito. Quem se sentir lesado por essa cláusula deve procurar, então, seus direitos. Sempre lembrando que a pessoa tem que analisar o contrato, né? Em que circunstâncias isso se encontra, né? Se realmente é necessário. Exatamente. Né? E também existem vários tipos de plano e alguns também funcionam muito bem, né? Enquanto outros a pessoa tem muito problema, outros funcionam direitinho. Por isso é importante a pessoa fazer uma pesquisa. Nós temos aqui a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela possui um rol dos planos que estão em ordem, né, que estão podendo vender pacotes de prestação de serviços. Ela também possui lista daqueles planos que estão impedidos de comercializar. Os PROCONs possuem lista de reclamações. Quais são os planos que as pessoas mais reclamam ou aqueles que têm a maior qualificação, tá? Então é importante que a pessoa... cuidado essencial também na hora de contratar, procurar um plano que não basta procurar um plano barato, né? O que você tem que procurar é um plano que se adeque perfeitamente às suas necessidades, né? Porque não adianta você pagar muito pouco e depois descobrir que a sua cobertura era mínima. E que não tem o atendimento na hora que você mais precisa, né? Ainda sobre plano de saúde, né?
acho que todo mundo já teve algum problema com o seu. Se a pessoa atrasar o pagamento, ela fica sem a cobertura? Como é que é isso? Que direito que a pessoa tem? Os planos de saúde, eles são regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, então são relações de consumo, e também por uma lei dos planos de saúde, tá? Então, a maioria das questões a gente já encontra expressa nessa legislação. O sujeito que está em atraso, não que seja um direito você atrasar a sua parcela, mas o que se entende atualmente? Que o sujeito ele teria, o atraso teria que ser superior a 60 dias para que o plano pudesse excluí-lo ou negar atendimento a essa pessoa, desde que esse paciente, essa pessoa que contratou o plano tenha sido notificada do seu atraso, tá? Que ela tenha ciência de que ela está, então, em mora, em atraso, e mesmo assim não regulamente a sua situação. Então, de maneira unilateral, o plano não pode excluir ou negar atendimento. Entendi. Nós vamos dar uma pequena pausa, depois a gente volta, porque eu quero saber de você a respeito das doenças pré-existentes. Porque a pessoa está doente, geralmente está velha, e aí que ela precisa de um plano, ela não consegue. Nós vamos dar uma pequena pausa, nós voltamos já, não saia daí.